Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje, número 74. E na nossa aula de hoje é a nossa segunda parte dos números decimais, estudando a divisão. Lembra que essa aula foi dividida em duas partes? Então, dividimos na aula 73 e agora o restante dela na aula de número 74. E vamos continuando aí os decimais com a divisão. Os objetivos para a nossa aula de hoje serão dividir um número decimal por outro número decimal. Então vai ser feita a divisão entre dois decimais. Dividir um número decimal por um número natural. Esse é mais tranquilo, mais fácil de fazer. E dividir um número natural por um decimal. Então vamos lá. Na divisão, igualamos as casas decimais do dividendo. Dividendo é aquele que fica na chave lá, que é o cara que vai dividir os números. E do divisor. E dividimos como se fossem números naturais. Então presta atenção. Igualamos as casas decimais. Depois de igualadas as casas decimais, a gente divide normalmente como nós já fazíamos antes. Perfeito? Então vejam só. Termos da divisão. Dividendo, divisor, quociente, resto. Lembram? Sexto ano, iniciozinho do sexto ano, ali até nos anos iniciais, vocês já viram isso aí. O dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Quociente, relembrando, é sempre o resultado de uma divisão. Então vamos efetuar esta primeira divisão entre dois decimais. Pergunto a vocês, as casas decimais estão igualadas? Não, não estão, professor. Por quê? No nosso dividendo aqui nós temos três casas decimais e no divisor nós temos duas casas decimais. Então ele tem uma diferença ali de casas decimais do dividendo e do divisor. Olha lá, dividendo, divisor, três casas decimais no dividendo e duas casas decimais no divisor. Igualamos sempre as casas decimais, acrescentando um zero aqui na última casa decimal. Agora sim, três casas decimais no dividendo e também no divisor e fazemos a divisão normalmente, tá? Fazemos a divisão como se fossem números decimais. Tiramos fora as vírgulas, cortamos fora as vírgulas. Olha só, depois que iguala as casas decimais, eliminamos as vírgulas. O 17 inteiro, 568 milésimos, dividido por 7 inteiros, 320 milésimos, é a mesma coisa que a gente dividir 17.568 por 7.320. Fazendo a divisão, vai dar por 2. 2 vezes 3 é 7.320, 14.640, subtraindo 2.928. Continuando a divisão aqui, esse é o nosso resto. Para continuar, acrescentamos a vírgula e também o zero depois do resto, que está aqui em vermelho aí para que vocês consigam identificar melhor. Continuando a divisão, 29 por 7 vai dar 4, 4 vezes 3.000, ou melhor, 7.320, vai nos dar 29.280. Pô, que bom, ó, ficou o mesmo valor aqui que nós tínhamos o resto anterior, acrescentando zero. Então, zerou. Então, nosso resultado, 2 inteiros e 4 décimos, 2,4. Tá lá, ó, resultado 2,4. 2 inteiros e 4 décimos. Exemplo de número 2. Fazendo esse cálculo aqui, então vamos lá, pessoal. 5,28 dividido por 2,4. 5 inteiros e 28 centésimos dividido por 2 inteiros e 4 décimos. Temos que igualar as casas decimais, o zero depois do 4. Então vejam só como vai ficar aqui, pessoal. 5,28 dividido por 2 inteiros e 4 décimos. Casas decimais estão igualadas? Não, não estão igualadas, professor. Vou acrescentar um zero aqui depois do 4 e corto fora as vírgulas. Vírgulas tiradas fora. Cortando fora as vírgulas, vai ficar como? Vai dar aqui por 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2,
4. Subtraindo 8 menos 0, 8. 2 menos 8, não dá, empresta 1. 12 menos 8, 4. 48. Para continuar a nossa divisão, o que a gente faz? Acrescenta um zero ali, ó. Vamos colocar de amarelo o zero que estamos acrescentando e colocamos ali a vírgula também, pessoal. 480 dividido por 240 vai dar 2. 2 vezes 240, o próprio 480. Subtraindo, então, zerou. Então, nossa resposta, 2,2. 2 inteiros e 2 décimos. Está lá o nosso resultado. 2 inteiros e 2 décimos. Vamos para a próxima. 12,27 é o nosso dividendo dividido por 3. Duas casas decimais, nenhuma casa decimal. Temos que igualar as casas decimais. Acrescenta a vírgula e 2 zeros. Agora tem duas casas decimais em ambos, tanto no dividendo como no divisor. Então, divide-se como se fosse números naturais normais. Fazendo a divisão, 1.227 dividido por 300. Isso aí vai dar 4. 4 vezes 300, 1.200. Resta 27. Para continuar a divisão, acrescento um zero depois do resto ali do 27 e coloco a vírgula também. Só que o 270 é menor que o 300. Como ele é menor que o 300, vou ter que acrescentar mais um zero ali e um zero lá no quociente também, pessoal. Aí a gente faz o cálculo, olha lá. Acrescenta mais um zero, fazendo o cálculo. 9 vezes 300, o próprio 2.700. 2.700 menos 2.700, zerou. Nosso resultado, 4,09. Tá aí o nosso resultado. Então vamos para outra aqui, feito na lousa. 1,3 dividido por 2. Casas decimais devem ser igualadas, então teremos 1,3 dividido por 2. Igualamos as casas decimais, acrescentando a vírgula e o zero. Podemos cortar fora as vírgulas agora. Temos 13 dividido por 20. E o 13 dividido por 20 não dá. Vou ter que acrescentar um zero aqui e 0, perfeito? 130 dividido por 20, isso aqui vai dar 6. Por quê? 6 vezes 20, 120. 130 menos 120, 10. Para continuar a nossa divisão, acrescento um zero e o 5. 5 vezes 20 vai dar 100. 100 menos 100, zerou. Então, nossa resposta, 65 centésimos, o 0,65. Então, tá lá nossa resposta, 0,65. Próximo. Dividendo, divisor. Casas decimais estão igualadas? Não, não estão igualadas. Igualamos as casas decimais, colocando um 0, ali, um vírgula zero depois do 57. Aí fazemos 57,0 dividido por 0,6. Dividimos como se fosse números decimais. Tiramos fora as vírgulas aqui. 570 dividido por 6. Isso aqui vai nos dar 9. 9 vezes 6, 54. 57 menos 54, 3. Continuando a divisão, coloco um zero e também abaixo o zero. E 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Portanto, 570 dividido por 6, 95. Vejam só, eu tinha um número natural, um número inteiro, dividido por um decimal. E o resultado nos deu um número natural, número inteiro aqui, sem vírgula alguma. Perfeito, pessoal? Então tá lá. 570 dividido por 6 igual a 95. Vamos para mais um exemplo feito na lousa. 43 dividido por 0,01. Vamos ver o quanto que vai dar isso aqui. Quarenta e três dividido por 0,01, ou seja, 43 dividido por 1 centésimo. Quanto que vai nos dar?
43 aqui não tem a mesma quantidade de casas decimais do 0,01. Então vamos igualar as casas decimais, colocando a vírgula e acrescentando 2 zeros. Quando acrescentei os 2 zeros, as casas decimais ficaram igualadas. Posso tirar fora as vírgulas e fazer a divisão como se fosse dois números naturais normais. 43.000 dividido por 1 é o próprio 43.000, certo, pessoal? 43.000 vezes 1. 43.000 não, 4.300, não 43.000, 43.000 é 4.300. Subtraindo, deu zero. Então, 4.300, a nossa resposta aqui está aí. Então, essa aqui ficou bem tranquila. Igualamos as casas decimais, o valor que eu tenho aqui, 4.300 dividido por 1, o próprio 4.300. A nossa resposta está lá. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender aí como que faz essas divisões com decimais, tanto a divisão entre dois decimais, como a divisão de um número natural por um decimal ou um decimal por um número natural. O segredo sempre é igualar as casas decimais, corta fora as vírgulas e faz a divisão como se fosse uma divisão normal. Certo? Então, pessoal, espero que tenham compreendido o conteúdo e para que vocês consigam sempre entender um pouco mais, faça as atividades propostas. Elas auxiliam e ajudam muito vocês a compreenderem o conteúdo. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.